Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um culto online e presencial. E queremos deixar na introdução desse culto, Daniel capítulo 6, conhecido texto, preguei quinta-feira, apenas um versículo. Faço um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens temam e tremam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. A palavra-chave aqui é o Deus de Daniel. E nós precisamos trazer para o nosso coração: será que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, os nossos colegas de trabalho, vizinhos, faculdade, escola, eles podem olhar para nós e ver em nós o Deus de Daniel? O Deus de Daniel, ao livrar ele da cova dos leões, nós acabamos de ler um decreto, uma lei estabelecida pelo presidente da República daquele momento, o rei Dário, passando para toda a nação, que toda a nação deveria se curvar, adorar diante do Deus de Daniel. E nós precisamos gerar no nosso coração, se nós estamos vivendo de tal maneira, sem palavras, as nossas ações são compatíveis com o Deus de Daniel. Esse é o desejo do coração de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que Deus possa nos abençoar e que possamos alcançar um homem de carne igual a nós, esse propósito. Que possa ter aqui em São José do Calçado, em casa, ou aonde você mora, em outra cidade que também assiste esse culto, muitos Daniel e Danielas. Amém, igreja? Vamos orar então. Espírito de Deus, nós pedimos ao Senhor que trabalha conosco. Senhor, nós fizemos o sacrifício de sair de nossas casas e viemos aqui para dar um culto ao Senhor. E por isso nós pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor use o teu servo nessa noite, na mensagem, use o ministério na adoração, e que o Senhor possa receber adoração neste lugar, e que a palavra do Senhor possa trazer para nós entendimento, de dentro para fora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqueles que puderem, vamos ficar em pé para adorar ao Senhor. Aleluias. Nós te adoramos, Jesus. Aleluias. Concentre seu coração apenas no Senhor nessa noite. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida.
Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Aleluia, exalte o Senhor nessa noite. Engrandeça o nome do Senhor nessa noite, porque Ele é digno de receber. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Aleluia, aplauda o nome do Senhor nessa noite. E você abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Vamos ficar de pé? Romanos 1,16. Podemos? Diz assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos ler de novo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor agora prepare o nosso coração, traga cativo, Pai, ao Senhor a nossa mente, os nossos corações, para que essa palavra possa florescer em nós, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. A Bíblia nos mostra, nesse versículo da carta de Paulo aos Romanos, que nós acabamos de ler, Paulo dizendo que não se envergonha do Evangelho. E ele vai começar essa carta saudando os romanos e expressando todo o amor, toda a dedicação que ele tem pelo Evangelho. No versículo 1, não precisa abrir, não precisa colocar, eu vou ler para você aqui, só um trechinho. No versículo 1, bem no iniciozinho da carta, diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus. Olha como que ele sabe quem ele é em Deus. Depois você pode colocar para mim aqui, Gabriel, o tema, identidade. No versículo 9, vai dizer assim: Deus a quem sirvo de todo o coração. Isso é Paulo, tá, gente, que está dizendo.
No versículo 11, vai dizer, isso aqui é Paulo dizendo aos romanos: anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Olha só que coisa interessante. Paulo não queria se encontrar com os irmãos em Roma, ou com aquelas pessoas em Roma, para ficar jogando conversa fora, ficar falando da vida dos outros, para comer churrasco. Nada disso. Paulo queria fortalecer aquelas pessoas, dividir, compartilhar com aquelas pessoas algum dom. E no versículo 15, diz assim: por isso estou disposto a pregar o Evangelho. Paulo tinha amor, paixão, Paulo vivia, respirava o Evangelho de Jesus. Ele queria em todo o tempo estar com as pessoas para falar de Jesus, para falar o que Jesus fez na vida dele, compartilhar com aquelas pessoas. Ele queria gerar frutos, e esses frutos que Paulo vai dizer no início dessa carta são conversões. Ele queria ver pessoas se convertendo a Jesus, entregando a vida para Jesus, e essa era a maior paixão de Paulo. Então nós vemos um homem com a identidade definida. Acho que é a primeira imagem aí, Gabriel. Com a identidade definida. Ele não tinha dúvidas de quem ele era em Cristo Jesus. E antes de conhecer Jesus, ele também não tinha dúvidas de quem ele era. Ele levantava aquela bandeira: eu sou um perseguidor de cristão, eu caço e mato cristãos. Depois do encontro dele com Jesus, a identidade dele a natureza dele é mudada, a identidade dele é mudada. Às vezes a gente ouve até falar que o nome dele foi mudado, né? Mas o nome de Paulo não foi mudado, tá? Mas isso aí é uma outra pregação. O nome de Paulo não foi mudado, de Saulo para Paulo. E esse era um homem que tinha sua identidade definida. Ele sabia quem ele era. Só que não é isso que nós estamos vendo na geração de hoje. Não é isso que nós vemos na geração de cristãos de hoje. A geração de seguidores de Cristo dos dias de hoje é uma geração que está vivendo uma crise de identidade. São pessoas que ainda não conseguiram definir ou descobrir quem elas são em Jesus. São pessoas que vivem altos e baixos. A gente ouve muito falar que fica em cima do muro, não sabe para que lado que vai. Uma geração de crentes ou cristãos permissivos, legalistas. Permissivos porque se permitem fazer coisas que não condizem com pequenos cristos, cristãos pequenos cristos. Uma geração de crentes que está se permitindo fazer coisas, elas se permitem, tá? Elas não têm essa autorização segundo o Evangelho de Jesus, mas elas dão essa autorização a elas mesmas. Eu me permito fazer isso e ainda assim eu me considero cristão. Mas esse não é o verdadeiro Evangelho. Não é desse Evangelho que Paulo está dizendo que não tem vergonha. Esse Evangelho flexível que nós vemos aí nos dias de hoje. Não é esse o Evangelho que Paulo defende com unhas e dentes. Não é esse Evangelho fácil, se é que eu posso usar essa expressão, fácil de se viver, esse Evangelho moleza, que Paulo diz que não se envergonha. O Evangelho que Paulo diz não se envergonhar é o Evangelho de Lucas 9. Coloca pra gente, Gabriel, por favor. Lucas 9, 23. Nós vamos ler até o 26. Esse é o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que Paulo está dizendo. Eu não me envergonho dele. Sabe por quê, gente? Entenda só, que um homem chega ao ponto de dizer isso, porque ele defendia o Evangelho a qualquer custo. Ele não tinha vergonha de chegar em nenhum lugar e dizer que era evangélico, que era cristão, seguidor de Cristo, um pregador dos ensinamentos de Cristo, mesmo que aquilo fosse causar a ele dor, prisão, perseguição, mesmo que isso fosse excluir ele da sociedade. Paulo não negociava
o evangelho para poder se encaixar em lugar nenhum. É isso que é não ter vergonha do evangelho. E é exatamente o contrário que nós estamos vendo na geração de hoje. Você está entendendo o que eu estou falando até aqui? Sim ou não? Está entendendo? Então tá bom. Vamos ler então o que diz o evangelho de Jesus segundo Lucas, em capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, isso é Jesus dizendo, tá? O Filho do Homem, que era ele, se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Não tem como ter uma identidade definida em Cristo sem renúncia. Não tem como ter uma identidade firmada em Cristo sem renúncia. Negar-se a si mesmo é deixar de fazer as minhas vontades para fazer aquilo que Cristo exige de mim. E está escrito na palavra. E Jesus, ele dá assim o caminho das pedras, não faz cerimônia, é assim. Quer ser meu seguidor? Quer ser cristão? Você tem que negar a você mesmo. Negar essa sua maneira de viver que te agrada, que satisfaz a sua carne, os seus desejos, e ainda assim você acha que isso é normal, que você pode. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Sabe de que eu acredito, tá? Quando eu leio isso, sabe o que eu entendo Jesus dizendo assim? Do que adianta você viver um evangelho flexível para se encaixar em alguns lugares no mundo, porque determinados lugares, se você viver o evangelho pleno, as pessoas não vão te aceitar, aí você dá uma relaxada para poder se encaixar nesse mundo. Mas o que adianta isso se você vai perder a sua vida eterna? Quando Jesus diz aqui, no meu entendimento, sobre ter que morrer, não é verdadeiramente assim a morte física, mas matar esse nosso euzinho que vive aqui dentro de nós, vive querendo fazer coisa errada, vive querendo fazer coisas que não irão agradar ao Senhor. É isso. Aquele que perder essa vida, que deixar essa vida, que abrir mão dessa vida, verdadeiramente viverá em Cristo Jesus. E Paulo era esse homem. A pergunta que eu faço para nós, igreja, nessa noite, a primeira pergunta é: se Paulo pôde, por que nós não podemos? Se o próprio Jesus disse que nós podemos sim. Se ele veio em carne para mostrar, vocês podem. Não é colocado sobre vocês um fardo mais pesado que vocês possam aguentar. Não é dada ao homem tentação maior do que ele possa resistir. Então o problema não está em Jesus, não está nos ensinamentos dele, não está na Bíblia. O problema está em nós. Somos nós que precisamos começar a renunciar coisas para afirmar a nossa identidade em Cristo. Quando nós caminhamos por esse evangelho permissivo e flexível, o que estamos anunciando é que nós temos vergonha do verdadeiro evangelho, que é Cristo. Evangelho quer dizer conjunto de ensinamentos de Jesus. Então, se o que eu vivo foge do que Jesus ensinou, não é evangelho. Ou é o meu evangelho, aquele que eu criei, porque esse é mais fácil de viver, esse é mais fácil de levar, esse é mais fácil de conduzir. Só que não é esse evangelho que Paulo está dizendo, não se envergonhar. É muito fácil
a gente não se envergonhar daquilo que a gente faz ali umas manobrazinhas. Você sabe do que eu estou falando. Nós queremos viver hoje um evangelho flexível, permissivo, fácil. Nós queremos viver hoje um evangelho que fere a santidade de Deus. E isso é perigoso. Precisamos entender que esse evangelho, você vai me ouvir dizer muitas essas duas palavras até o final da mensagem. Esse evangelho permissivo e flexível, legalista, ele é perigoso. Porque ele fere a santidade de Deus. E tudo que fere a santidade de Deus me exclui da promessa. Me exclui da herança. Qual é a nossa herança? Vida eterna no céu. É essa a sua herança? Só que caminhar por esse evangelho fácil fere a santidade de Deus diante das pessoas que olham para nós. E o pastor falou isso hoje aqui no início do culto. Ele perguntou: o que as pessoas veem quando olham para nós? Veem o Deus de Daniel quando olham para mim e para você? Olhemos para a vida de Moisés em Números 20. Moisés era crente. Pensa no homem que era crente, cristão. Moisés. E Moisés tinha uma ordem ou uma direção de Deus para cumprir. Assim como nós temos, está escrito, é a Bíblia, está tudo escrito ali. Evangelho de Jesus ali, é o nosso manual. Tudo que nós precisamos viver, fazer para viver nessa terra, até Jesus voltar ou nós sermos recolhidos, está escrito naquele livro. O livro mais vendido no mundo, disparado, a Bíblia Sagrada. Moisés tinha a ordem expressa de Deus para falar e ferir a rocha. Por quê? Ele estava conduzindo o povo no deserto, só que o povo reclamão, murmurão, começa a falar na cabeça de Moisés: poxa, melhor se a gente tivesse ficado lá no Egito, trouxe a gente para cá, agora nós vamos morrer no deserto aqui de sede. Aí Moisés vai para Deus: Senhor, me ajuda com essa gente, não aguento mais. Esse povo reclama de tudo. Se a água estava amarga, ficou doce, o povo reclama. O Senhor abre mar, o povo atravessa, mas o povo reclama. De tudo o povo reclama. E não é diferente hoje. E Moisés, que era um homem que tinha a identidade definida, confirmada em Deus, por causa dessa pressão do povo, ele acaba fazendo algo que Deus não havia mandado ele fazer. Deus falou: fala com a rocha, toca na rocha. Moisés bateu na rocha, gritou com a rocha. Só que Moisés era o homem que representava Deus na terra. Então quando as pessoas olharam para Moisés fazendo aquilo, elas disseram assim: meu Deus, Deus está irado. Deus desceu do salto. Moisés não preservou a santidade de Deus. Isso está escrito na Bíblia. Leia lá o livro de Números, ali pelo capítulo 20, 21, que você vai ver. Moisés não preservou. Deus falou: faça assim. Moisés fez assado. Sabe o que é isso? É querer viver, é querer fazer a vontade do Senhor. Eu faço a sua vontade, mas do meu jeito. E ele não era assim. Foi um momento influenciado pela cobrança das pessoas. E na maioria das vezes, comigo e com você, não é diferente. Somos cristãos, queremos viver uma vida com Deus, mas aí a pessoa ali fora pega e chama para uma social, jovens, social, chama para uma festinha, chama para fazer um negocinho. E nós, influenciados por aquela pressão externa, nós acabamos cedendo. Aí aquelas pessoas de fora que olham para nós vão dizer assim: que belo cristão. Gente, eu falei isso inúmeras vezes. Eu disse isso inúmeras vezes antes de eu me converter. Eu olhava para algumas pessoas e dizia assim: se for para ser crente igual a Madalena, eu prefiro nem ser. É só a Madalena. Nem ser. Ela vai para a igreja, anda a Bíblia debaixo do braço, faz um monte de coisa, mas também faz um monte de coisa errada, ferindo a santidade de Deus.
E foi isso que aconteceu. E é isso que nós fazemos quando escolhemos viver esse evangelho fácil. O evangelho do tudo pode, o evangelho não tem nada a ver, o evangelho do todo mundo faz, por que eu não faço? O evangelho do que eu vivo na graça. Agora é o tempo da graça. Jesus já pagou o preço altíssimo, caríssimo. Agora eu posso fazer tudo. Quando na verdade é exatamente o contrário. Quando nós deveríamos ser gratos pelo sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, honrar cada gota daquele sangue que foi derramado, para que hoje eu pudesse estar aqui falando com você e você pudesse estar aqui me ouvindo. Mas nós queremos inverter as coisas porque é mais fácil, é mais agradável. E é aí que nós erramos, é aí que nós corremos riscos. Porque Deus, uma vez eu ouvi um pastor falar algo e aquilo foi engraçado e ao mesmo tempo me ensinou, porque ficou gravado na minha mente. Deus falou assim com Moisés, fazendo aqui uma comparação esdrúxula aqui. Deus falou assim com Moisés: então quer dizer que é assim, né? É do jeito que você quiser? Tá bom, vem cá. Tá vendo a terra prometida lá? Você não vai entrar não. É como se você, que é pai, assim como eu sou, chegasse para a criança e falasse assim: tá vendo esse pirulito aqui? Não vai chupar não. Quem mandou você fazer o que eu não falei para você fazer? Foi isso. Moisés perdeu o acesso à herança porque ele não preservou a santidade de Deus. O que eu estou querendo dizer para você? Que se nós escolhermos viver de uma forma que não preserva a santidade de Deus, nós corremos um sério risco de perder a nossa herança. A ideia era essa mesmo, todo mundo ficar em silêncio assim, olhando para mim, com cara de assustado. Mas é isso. Nós não temos mais tempo para ficar brincando de ser crente, brincando de ser cristão, brincando com as coisas de Deus. Não tem mais tempo, não há mais tempo. Tudo que está escrito está começando a se cumprir. Mas é o princípio das dores. Aí você vai brincar? Mesmo que Jesus não volte enquanto você estiver sobre essa terra. Mas e se a sua vida, e se você for recolhido? E aí? Estava brincando no parquinho e foi recolhido. Não há mais tempo para isso. Precisamos urgentemente abrir mão deste evangelho fácil, permissivo, de escolher. Eu vou na casa de Deus, hoje eu vou. Hoje tem nada para fazer. Aí o domingo que tem algo para fazer, algo muito importante, hoje eu não vou não. Hoje eu tenho algo muito importante para fazer. Isso é muito perigoso para nós crentes, para nós cristãos. Quando dizemos que somos cristãos, mas não agimos como tal, passamos para as pessoas lá fora, como o pastor disse, uma ideia errada sobre Deus. Nós pegamos prego, martelo, o nome de Jesus e crucificamos de novo. Quando nós agimos assim, nós estamos crucificando Jesus novamente. As pessoas olham para nós e veem um cristão que está crucificando Jesus de novo, com atitudes que não convêm, que não condizem com o nome cristão, pequeno Cristo. Como eu disse, nós estamos caminhando aí, cocheando, vacilando nessa questão da lei e da graça. Os cristãos têm usado esse argumento de que vivemos no tempo da graça para justificar suas vontades. Como eu disse, quero fazer aqui mais uma... Gente, tudo que eu ouvi lá fora, de outros pastores, sei lá, em que situação, às vezes numa pregação que eu assisti ou em outra igreja, que edificar a minha vida, eu vou compartilhar com você, porque são coisas que ficam gravadas, são exemplos que fazem a gente entender a coisa. Lei e graça é você sair aqui da igreja e subir aqui o morro. Agora está novo ali, o jardim, né? Aí todo dia que você passa ali tem uma plaquinha no jardim: não pise na grama. Aí você não pisa na grama por quê? Existe uma lei. É você vivendo pela lei. Não pise na grama. Só que aí um domingo de tarde, um garoto levado passou lá
e tirou a plaquinha da grama. Aí você saindo do culto, passa naquele gramado, não tem placa. Aí os crentes modernos querem fazer o quê? Se não tem placa, eu posso pisar. Tem nada falando que eu não posso pisar? É querer justificar o erro pela graça, ou com a graça. Antes eu não podia pisar, porque tinha aí uma plaquinha, a lei. Mas agora não tem mais placa e eu posso pisar à vontade. E você sabe que está fazendo errado. Mas como não tem nada que te proíbe, você pega a graça e para justificar, você pisar na grama. Nossa natureza é uma natureza caída. Nossa natureza é pecaminosa ou pecadora. Antes de Jesus, não tinha chance para nós. Nós jamais conseguiríamos cumprir aquilo que está escrito lá, os 10 mandamentos. Estaríamos condenados, certamente. Porém, Deus, com seu infinito amor misericordioso, olha para nós e fala assim: vou dar uma chance para esse povo aí. E manda o seu Filho único para morrer por nós naquela cruz. Ali começa o tempo da graça. A graça não é sinal verde para fazer coisa errada e está tudo certo, porque Jesus já lhe pagou todos os pecados. Não. A graça, ela me deu o direito de escolher não fazer o que é errado. Porque a minha natureza e a sua natureza, ela já é inclinada para o pecado. Então antes nós não tínhamos escolha. A carne ia sempre vencer. Por quê? Porque essa é a nossa natureza. Mas aí vem Jesus, rasga o véu, a graça é derramada sobre nós e agora nós temos a opção de escolher caminhar na santidade ou no pecado. Isso é graça. Eu não merecia, você não merecia, mas Jesus deu essa chancezinha para nós. Não é para eu pegar uma procuração assinada por Jesus que posso fazer o que eu quiser, não, e está tudo certo. Não é isso. Isso não é graça, isso é engano. Isso é engano. E volto a repetir, não temos mais tempo para viver assim. Não temos. Temos que aproveitar, fazer tudo que nós podemos aqui, como irmãos. Não é para assustar, é para convencer. Não é para botar medo, é para trazer reflexão. Eu preciso confirmar a minha identidade, ou mudar a minha identidade, ou restaurar a minha identidade em Cristo. Nós vamos ver esses 3 pontos no final. Mais uma pergunta: você que está aqui nessa noite, já tem a sua identidade firmada em Cristo? Ou você ainda está vivendo esse engano do evangelho permissivo, legalista? Eu quero citar aqui um exemplo que eu citei no culto jovem. Eu tenho ouvido falar muito por aí, rede social só dá isso, um show de um famoso que acontecerá em Bom Jesus na terça-feira. O nome do rapaz é Wesley Safadão. E eu te garanto, tá? Sem medo de errar, terão cristãos lá. Porque eles acham que vivem pela graça. Eles pensam que vivem pela graça. Porque quem vive pela lei vai dizer assim: Deus me livre, não vou não, que se eu for eu vou para o inferno. Ele não vai porque ele não tem vontade de ir. Ele vai porque ele acha que se ele for, ele vai para o inferno. Está vivendo lá no tempo da lei ainda, é a história do gramado ali. Aí tem os que pensam que vivem pela graça. Eu vou, o que tem? Tem nada a ver, é só não dançar. Posso ir lá, ficar lá olhando, posso dar até uma batidinha assim com o pé, só não posso dançar. É o evangelho legalista, é esse que pode, tem nada a ver. Pensam que vive pela graça. Quem de fato vive pela graça vai falar assim: não vou, tem nada naquele lugar que me atrai, nada lá que me atrai. Vou lá fazer o quê?
Ah, então quer dizer que eu não posso ir lá no Parque Exposição Bom Jesus, no domingo de tarde, né? Hoje ou domingo que vem, levar uma criança para andar no parque? Claro que pode, gente, em nome de Jesus. Que lá é para os crentes também, parquinho, cachorro quente, maçã do amor. Quem gosta de maçã do amor aí? Ó. Churros. Comer um churros, pode. Sabe o que eu disse no culto jovem? Que tem pessoas que oraram para Deus: Senhor, em nome de Jesus, Deus, me dá um emprego, estou desesperado, a despensa está vazia. Aí Deus ouviu aquela oração: vou dar um emprego para esse meu filho, para essa minha filha aí. Aí, beleza, está lá recebendo aquele salarinho. Aí, Senhor, agora nos primeiros meses aí eu não vou entregar o dízimo não, porque eu estou acertando umas continhas. Mas vai comprar o ingresso do abençoado, do safadão. Eu ouvi dizer, eu não acredito nisso, mas eu ouvi dizer que é R$350 o ingresso. Em nome de Jesus, gente. Nós não temos coragem ou dificuldade para semear R$50 aí no reino de Deus, para ajudar a fazer alguma coisa. Mas vamos pagar essa fortuna e paga, tá? Porque eu já paguei muito, várias vezes. Seja do terceiro grupo. Peça a Deus para transformar, confirmar, restaurar a sua identidade a ponto de que isso não atraia mais a sua atenção. Que você não queira mais estar nesses lugares. Porque se você é cristão, vem na igreja, é um Moisés, faz tudo ali que Deus manda, mas quando tem um negócio desse, você ainda fica ali se comichando de vontade de ir. Ora mais, irmão. Ora mais, porque a identidade ainda não está carimbada não. Mas ora que você vença essa tentação. O que eu vou falar com você agora, talvez, e eu já estou indo para o final, vai te trazer vai te escandalizar. O que eu vou falar agora talvez vai fazer você sentir vontade de levantar dessa cadeira e ir embora. Só que comigo foi assim também. Quando eu ouvi isso, bem no início sim lá da minha conversão, que nem tem tanto tempo assim. Vou fazer dia 9 agora de setembro, 5 anos. Poxa, mas todo lugar que você está pregando esses dias, você está falando isso. Gente, isso foi o maior marco da história da minha vida. Você acha que eu vou deixar de contar? Jamais. Eu tenho 2 aniversários, 29/7/83 e 9 de setembro de 2017. Foi quando eu nasci de novo. Então eu sempre vou contar. E quando eu nasci de novo, em setembro de 2017, minha conversão foi instantânea, igual miojo. Bati lá, ouvi umas coisas e aquilo entrou no meu coração. E eu, gente, eu queria, nossa Deus do céu, era Bíblia e louvor o dia inteiro, era um negócio de doido. Primeiro amor, né? Todo mundo já viveu isso. Para algumas coisas foram instantâneas. Minha conversão, para que uma pessoa que era viciada em pornografia, nunca mais, depois de 9 de setembro, eu acessei esse tipo de coisa. Para quem bebia muito, eu diminuí o ritmo da bebida. Eu não ia mais para bar, esse tipo de coisa. Mas num domingo, eu ainda comprava umas 2 geladinhas e levava para casa. Minha identidade ainda não estava confirmada. Já havia sido feito dentro de mim uma mudança, mas ainda não havia sido confirmada. Foi quando eu um dia, passando lá pelas mensagens do YouTube, vi um pastor que eu não vou me lembrar o nome dele agora, tem um tempo isso, para você ver, se eu vou fazer 5 anos de conversão, isso deve ter uns 4 anos e meio, foi bem no início, e está gravado aqui até hoje. E eu coloquei isso aqui no esboço da minha mensagem para falar com você, só que isso pode fazer você ficar com raiva de mim. Eu quero tomar emprestado para fazer essa comparação 2 animais que estão na Bíblia, tá? Ovelha e porco. Você sabe que o porco na Bíblia ele denota ali sujeira, imundícia, impureza, e a ovelha dependência, né, de um pastor. Você sabia que a ovelha é um animalzinho, cabecinha dura?
Se você deixar ela sem pastor, ela só faz coisa errada. Cai no buraco. E em nome de Jesus. Por isso que precisa de pastor. Mas é um animalzinho independente, bonitinho, né? Você olha para ela, tem uma lãzinha. Só que antes de setembro de 2017, a minha identidade era de porco. Nunca tinha aceitado Jesus, já tinha ouvido falar dele aí algumas vezes. Minha mãe, né, meus pais evangélicos, minha irmã, um monte de gente lá em casa. E eu também conhecia, porque eu cresci até os 13 anos mais ou menos na Maranata. Então eu sabia o que era. Mas nunca tinha tido aquela atitude, eu entrego a minha vida para Jesus. Então a minha natureza era de porco. Eu caminhava na imundície do pecado, na sujeira do pecado. Eu me deleitava. O que o porco faz? Rola no barro, na sujeira, come um monte de coisa que não deve. E eu era assim. E talvez você está aqui dentro dessa igreja. Eu ia falar dentro de casa. Amém, né? Dentro de casa também serve. Você esteja aqui hoje assim. Talvez você nunca tenha estendido a sua mão na vida para aceitar Jesus. Já ouviu falar dele algumas vezes, mas nunca teve essa atitude de em algum lugar, nessa igreja, ou seja lá onde for, estender a sua mão e dizer: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Nessa condição, quando você vive como um porco, igual eu vivi, eu vou me usar aqui como exemplo para você entender. Quando você vive como um porco e você aceita Jesus ali naquela oportunidade que você tem, aquela primeira vez que você estende a mão e aceita Jesus, ali a sua identidade, ela é mudada. A sua natureza é mudada. Porque se você pega um porco, coloca nele um lacinho, dá um banho, bota nele o nome de Dolly, ele vai continuar sendo porco. Você pode até achar que ele é ovelha, mas não é, é porco. Só que o sangue de Jesus, esse sangue que foi derramado lá na cruz, tem esse poder de mudar identidade, de mudar naturezas impuras, pecaminosas, em puras, santificadas. Só o sangue de Jesus pode fazer isso, tá? Você não vai achar nenhum outro produto que faça isso. Só o sangue de Jesus. E sabe o que é o mais engraçado disso? É que nem precisa comprar. É só: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Lança o teu sangue sobre a minha cabeça hoje, Deus, e me ajuda a romper. É só isso. E não é vergonha. Não é vergonha. Eu quero te dizer isso. Não é vergonha você viver nessa natureza, nessa vida de porco, na lama do pecado, na sujeira, na imundície. Vergonha é você permanecer nisso. Você ter a oportunidade e escolher permanecer nisso. Isso sim é algo que deveria te causar vergonha. Então não perca a oportunidade, porque Jesus está aqui nessa casa hoje. E Ele quer mudar identidades aqui nessa noite. Então, enquanto eu estou falando isso aqui, eu já estou indo para o final. Quando eu falo que estou indo para o final, ainda tem mais uma meia hora, mas eu já estou indo para o final. Você vai processando isso na sua cabeça, que talvez você se encaixe nesse grupo de pessoas, tá? Que como eu, antes de setembro de 2017, tinha uma vida de porco. O outro grupo de pessoas são as que estão vivendo um engano. O primeiro é porco e pronto, acabou.
O segundo grupo de pessoas estão vivendo esse engano. Elas se vestem como ovelha, falam como ovelha, caminha como ovelha, anda como ovelha. Quem olha assim, fala assim, é ovelha, mas não é porco. Estão dentro das igrejas, fazendo coisas dentro das igrejas, participando dos cultos, da célula, vão até vir na conferência, compraram camisa da conferência e tudo, mas ainda estão inclinadas ao pecado, ainda estão inclinadas à natureza de porco, ainda estão procurando lá na internet o ingresso do Safadão mais barato para comprar. Não tiveram a identidade confirmada. Já ouviram falar de Jesus, tudo, mas nunca de fato receberam aquele carimbo. Entenda a diferença. Primeiro grupo de pessoas, porco e pronto, acabou. Segundo grupo de pessoas é aquela pessoa que está cocheando, vacilando entre dois pensamentos, e a Bíblia também fala sobre isso. Ainda não sabe se fico lá, se fico cá, um dia estou aqui, um dia estou lá. E você sabe que a Bíblia diz que esse grupo é o pior. Seja quente ou frio, mas não seja morno não, porque morno eu vomito da minha boca. E o terceiro grupo de pessoas são os que já vieram, já aceitaram Jesus, levantaram sua mão, receberam o carimbo, a marca da promessa, caminharam um tempo na presença de Deus, firmes, identidade confirmada, mas por alguma razão estão indo lá no chiqueiro, dar uma voltinha. Pessoas que estão precisando ter a identidade restaurada. Você entendeu? Identidade transformada, mudada, identidade confirmada e identidade restaurada. Todas essas pessoas existem. E talvez aqui nessa noite exista pessoas que façam parte desses três grupos. Já aceitou Jesus, viveu coisas grandiosas e extraordinárias da parte de Deus, e agora está dando uma voltinha está rodeando o vômito de novo. Também está escrito. E o mesmo Jesus que muda a identidade, transforma a identidade, confirma a identidade. E sabe qual é a notícia boa? Ele está aqui nessa noite e Ele quer fazer isso. Ele quer fazer isso com você que se encaixa em um desses três grupos de pessoas. Ou quem sabe você faça parte de um quarto grupo de pessoas. Esse aqui não está aqui não, tá? Esse veio aqui agora. Sua identidade é confirmada, transformada, novinha. Você está em dia. Amém. Glória a Deus por isso. Essas coisas aí, coitado do Safadão. O show do Safadão não te atrai mais. E vou te falar mais, vai ter gente que vai falar assim, eu vou no show do Safadão, ele é até cristão, agora batizou e tudo. Vocês viram quem batizou? Tem que orar, gente, pela vida dele. Eu não estou julgando o rapaz, não. Tem que orar pela vida do pastor que batizou ele nessa condição aí. Será que esse pastor sentou com ele e falou umas verdades com ele? Pode até batizar, mas falou umas verdades com ele? Tentou, de fato, restaurar a identidade daquele jovem? Ele passou por um problema de saúde agora aí. Você deve até achar que eu acompanho a vida dele, mas não acompanho não. Em rede social você vê tudo. Ele passou por um problema, ficou entrevado em cima de uma cama, sem andar, sabe? E sabe o que me chamou a atenção naquilo ali? Cheio de remédio, cheio de curativo, um monte de médico andando atrás dele no corredor, nos bastidores dos shows, e ele estava lá, cantando 1 hora, 2 horas, fazendo 3 shows por noite. E o crente sente uma dor na unha e não vem para a igreja. E o Safadão cheio de empenado. Eu vi vídeo, o bicho assim, ó, cantando assim, coitado.
e crentes. Os cristãos vão lá assistir o show do rapaz, mas não vêm para a igreja por causa de qualquer coisa ou pouca coisa. Gabriel, assume aqui, chama aí os levitas, por favor. Você que puder ficar de pé. Vou pedir para diminuir as luzes aí, apagar tudo. Eu gosto desse ambiente. Eu acredito que eu, pelo menos, fico mais à vontade, fico mais... Ah, querido, eu vou falar algo para você, de todo o meu coração. O 9 de setembro de 2017 foi uma data que marcou minha vida. Esses meninos estavam cantando aqui, contando ali, né, em um louvor a história de Moisés, e eu estava em pé aqui na frente, com os braços erguidos e os olhos fechados, e falando: Senhor, o que eu preciso ver, o que eu preciso fazer para ver a tua glória como Moisés viu? O que eu preciso fazer, Senhor, para ver uma igreja que não vai mais negociar o Evangelho de Jesus? O que precisamos fazer para sermos cristãos? Pode apagar lá atrás também, por favor. O que precisamos fazer para sermos cristãos, gente? Que eu tenho uma vaga de emprego para você aqui, mas com esse Deus que você tem aí não serve não. Então obrigado, não quero não sua vaga de emprego não. Quando que nós vamos parar de calar, de falar aquilo que está dentro de nós, a palavra de Deus? Porque se nós falarmos, alguém vai olhar para nós atravessado. Sabe o que é isso? Vergonha do Evangelho. Eu vou lá no show, porque todo mundo vai, meus amigos vão, o que eles vão falar de mim se eu não for? Vergonha do Evangelho. Isso é ter vergonha do Evangelho. E Jesus deixou claro para mim e para você, que se nós tivermos vergonha do Evangelho dele nessa terra, ele terá vergonha de nós no dia do juízo final, no dia da prestação de contas. Sabe o que ele vai falar comigo, com você? Aparta-te de mim, não te conheço não. Ah, bom, mas como é que o senhor não me conhece? Eu orei, jejuei, eu curei em seu nome, eu libertei pessoas em seu nome, eu fiz um monte de coisa lá naquela igreja. O Senhor vai falar assim: mas ainda assim você não tem parte comigo, porque a sua identidade, ela não era confirmada, era uma identidade duvidosa. Não tem mais tempo. Chega, eu quero te convidar para nessa noite você sair por essa porta carregando no seu bolso uma identidade espiritual, filho de Deus. Sobre a minha vida está o sangue de Jesus. Não tenho vergonha do Evangelho. Falar igual Paulo fala. Se você faz parte de um desses 3 grupos de pessoas que eu falei aqui nessa noite, essa palavra entrou no seu coração, sei lá, moveu algo aí dentro de você. Se você nunca aceitou Jesus e hoje quer ter a sua identidade mudada, a sua natureza mudada, a sua identidade mudada, enquanto eles estiverem cantando esse louvor que fala do sangue de Jesus, você vai vir aqui à frente. Se você até hoje tinha dúvidas se você é cristão ou não, se você fica ou vai, aquele negócio em cima do muro, cocheando entre 2 pensamentos, se até essa noite você tinha essa dúvida, mas hoje você quer ter a sua identidade confirmada. Não, hoje eu saio daqui filho de Deus e pronto, acabou. Enquanto eles estiverem tocando esse louvor, você virá aqui à frente. E se você, por algum acaso, deixou a sujeira do pecado manchar a sua identidade, Jesus também quer restaurar a sua identidade hoje. Você também virá aqui à frente. E o que vai acontecer se eu for aí à frente? Creia nisso que eu vou te falar. Enquanto eles cantarem, você vai orar assim: Senhor, derrama do teu sangue. Não vou cair aqui. Derrama do teu sangue sobre a minha cabeça. Me purifica do pecado. Muda a minha natureza, a minha identidade. Restaura a minha identidade. Confirma a minha identidade, Senhor. Eu não aguento mais viver esse negócio de um dia eu estou lá, não aguento mais caminhar pelo pecado.
Eu preciso, Senhor, que o sangue do Cordeiro seja derramado sobre a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa aqui. 2 vacas tiveram 2 bezerros. Aí morreu uma vaca e um bezerro. Agora tem uma vaca sem filho e um bezerro sem mãe. Aí o dono, para não tomar prejuízo, pega aquele animalzinho e leva perto daquela vaca. Ela olha e fala assim: parece meu filho, anda como meu filho, tem até a mesma cor do meu filho. Mas quando ela cheira aquele animalzinho, ela fala: mas não tem cheiro de filho. Aí aquele proprietário vai lá, tira o couro daquele animalzinho morto, coloca por cima do bezerrinho vivo e leva de novo para a mãe. Aí a mãe fala assim: anda igual meu filho, tem a cor do meu filho, tem todos os jeitos do meu filho. Aí quando cheira, fala assim: tem cheiro do meu filho, esse é meu filho. É isso que Deus faz comigo e com você, quando o sangue de Jesus vem sobre a nossa cabeça. Antes do sangue de Jesus, Ele olha para nós, mas não nos reconhece como filhos. Criaturas sim, filhos não. Mas quando o sangue de Jesus cai sobre a sua cabeça, o Senhor olha para você e fala assim: agora esse é meu filho. E é isso que o Senhor quer fazer com você nessa noite. Enquanto esse louvor estiver tocando, em nome de Jesus, tome essa decisão na sua vida hoje. Vem aqui na frente, confirma a sua identidade, renova a sua identidade, restaura a sua identidade. Deixa o sangue de Jesus cair sobre a sua cabeça. E você vai poder sair daqui nessa noite dizendo como Paulo: eu não me envergonho do Evangelho. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre.
sangue, nada além do sangue de Jesus. O Senhor, nessa noite, o Senhor já restaurou a sua identidade, tá? O Senhor já confirmou a sua identidade. E você que veio aqui para aceitar Jesus a primeira vez, Ele já mudou a sua identidade. Não se preocupe com isso, somente creia nisso, só acredite nisso, só isso. Então agora, você vai declarar para todo mundo, você vai declarar para o inferno, você vai declarar para Satanás, para o pecado, você vai declarar para você mesmo, com as mãos estendidas para o alto. A Elisa vai conduzir e você vai dizer junto com ela: eu sou livre, eu sou livre. Declare isso em nome de Jesus: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus, isso. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Não, aplauda Jesus. Isso. Você não tem ideia do que aconteceu aqui nessa noite. Você não tem ideia do que aconteceu no mundo espiritual. Identidades sendo restauradas. Você está saindo daqui hoje com a sua carteirinha novinha no bolso. Não perca ela. Não perca. Não deixa ela ser manchada de novo. Não jogue ela fora. Não abra a mão dela. E a partir dessa noite, saia por essa porta dizendo como Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode sentar no seu lugar. Aleluia. 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 Meu Deus do céu. Jesus amado. Quando eu cheguei aqui da beirada, que eu falei assim: eu vou cair daqui, a minha vontade é pular lá embaixo, sair correndo por essa igreja aí. Ó, Jesus amado. Nós vamos viver algo, coisas da parte de Deus, que você não faz ideia. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e sempre. A igreja diga amém.